Bom dia a todos, sejam bem-vindos à videoconferência da Allied Tecnologia para a apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2024. O meu nome é Fabiana Lauan, eu sou a diretora de Relações com Investidores da companhia e informo que esse evento está sendo gravado e traduzido simultaneamente. Todos os participantes estão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Vocês podem enviar perguntas através do chat disponível na tela de videoconferência. Eventuais declarações relativas a perspectivas de negócios e projeções se referem a crenças e premissas da companhia, que estão sujeitas a incertezas e que, portanto, podem ou não acontecer. Estamos aqui hoje com Silvio Stagni, CEO da companhia, com a Thalita Basso, diretora financeira. Eu passo a palavra para o Silvio, que vai começar a apresentação com os destaques do trimestre. Obrigado, Fabiana. Bom dia a todos. Obrigado pela presença de vocês. Ontem nós apresentamos os nossos resultados ao mercado e, como sempre fazemos, neste call vamos buscar trazer um pouco mais de detalhes. Eu vou colocar algumas coisas importantes que aconteceram no segundo trimestre, depois a Thalita, nossa CFO, entrará com mais detalhes financeiros e, no final, teremos a sessão de pergunta e resposta. Vamos começar, como a gente sempre faz, pelos três pilares do nosso negócio. Eu gosto de relembrar quais são os três principais pilares da Allied. Então, começando aqui pela esquerda, o nosso varejo digital, que ele é composto, em primeiro lugar, pela Mobcom, que é a nossa loja online, conectada às principais plataformas do Brasil, um dos principais sellers de eletrônicos em todas essas plataformas. Temos programas dedicados a fornecedores e parceiros exclusivos, como o iPhone para Sempre, que é uma associação entre Apple, Itaú e Allied. Temos Xbox All Access, um outro programa com o Itaú, mas desta vez com a Microsoft. E agora também gerenciamos a loja da HP, que neste momento está no Mercado Livre. Então, esse é o nosso varejo digital. No pilar do meio, nós temos o nosso varejo físico, somos o principal parceiro da Samsung no Brasil, temos 115 pontos de venda Samsung nos principais shoppings da região Sudeste, Mato Grosso do Sul e Paraná, e temos dois pontos de venda também com a nossa bandeira Trocafy, que é a nossa bandeira de venda de recondicionados. E do lado direito, o nosso pilar de distribuição, é assim que a empresa começou há 23 anos atrás, somos distribuidores das principais marcas de eletrônicos no Brasil e na América Latina, somos o maior distribuidor no Brasil destas principais marcas. Na parte de baixo, a gente mostra a nossa participação em alguns dos mercados, mas o ponto é que em todos os mercados que nós atuamos, nós temos uma participação expressiva. Aqui, três exemplos: temos 8% do mercado de smartphones do Brasil, temos 16% do mercado de videogames, temos 7% do mercado de notebooks. Então, essa é a Allied, esses são os principais negócios, e queria entrar agora nos resultados do segundo trimestre. Vou começar pela receita, que é o gráfico que está aqui do lado esquerdo dessa página. Então, caímos segundo trimestre de 24 contra segundo trimestre de 23, caímos 15%. Eu queria explicar um pouco esse número. Tivemos um excelente trimestre no varejo físico, 32% de crescimento ano contra ano. Tivemos um excelente trimestre no varejo digital, 15% de crescimento de receita ano contra ano. O que traz a nossa queda no top line é a distribuição. A distribuição Brasil cai 5%, e esse número está exatamente alinhado com a queda do mercado brasileiro. Se nós somarmos o mercado de computadores, celulares e televisores, que são os três principais eletrônicos que vendemos, e neste segundo trimestre, se compararmos com o segundo trimestre do ano passado, o mercado também cai 5%. Então, a distribuição Brasil cai alinhada com o mercado brasileiro. Mesmo assim, dentro da distribuição Brasil, tem um ponto importante. A principal categoria nossa, que são os telefones celulares, nós crescemos 10%. Então, é uma categoria que a gente aposta, que a gente acredita que é importante para o nosso futuro. Fizemos um bom trabalho nesse segundo trimestre e conseguimos crescer 10%.
o grande impacto negativo do trimestre foi a nossa distribuição internacional. Então, tivemos um trimestre bastante difícil para a venda na América Latina. Isso fez com que o nosso top line, no total, se reduzisse em 15%. Eu vou comentar um pouquinho mais do internacional nas próximas páginas. A parte do meio, o nosso LAIR, o lucro antes do imposto de renda. Temos excelentes resultados aqui. Durante todo o ano passado, a gente veio contando para vocês o trabalho de caixa que a gente vinha fazendo. No ano passado, geramos mais de 800 milhões de reais de caixa. E esse caixa hoje se traduz num custo financeiro muito menor. Então, temos um LAIR no segundo trimestre de 27 milhões contra 17 milhões no ano passado. Isso significa 53% de crescimento. Se nós somarmos os 6 primeiros meses, é 53 milhões contra 30, é 75% de crescimento. Um outro ponto importante aqui é a nossa margem bruta. Um ano atrás era 11%, esse trimestre tivemos 12,3% de margem bruta. Então, apesar de uma queda no top line, tivemos um negócio bastante saudável. No lado direito, o nosso lucro líquido, 16 milhões contra 18 milhões do ano passado. Importante lembrar que este ano, a forma como se chega ao lucro líquido é diferente do ano passado. Nós tínhamos, até o final de 2023, a subvenção do imposto de renda e do PIS/COFINS, que vinham do nosso benefício fiscal chamado Compete. Em 2024, a lei foi alterada, nós não temos mais essa subvenção, mas mesmo assim conseguimos chegar praticamente no mesmo nível do ano passado. Se a gente somar os 6 primeiros meses, resultado expressivo, 34 milhões do ano passado contra 66 milhões desse ano. Então, temos uma queda no top line, mas temos resultados bastante saudáveis quando se fala de lucratividade. Vou entrar no primeiro dos nossos pilares, que é o pilar da distribuição Brasil. Então, aqui, nossos 3 principais produtos são os celulares, os televisores e os computadores, só para dar uma ideia de tamanho de mercado no Brasil. Celular é um mercado de 50 bi de reais ano, televisão é um mercado de 30 bi de reais e computadores um mercado de 10 bi de reais, mais ou menos. Então, essas 3 categorias, quando nós olhamos os produtos que nós vendemos, elas significam, em valores, eles têm uma participação bastante grande das nossas vendas. Então, caímos 5% no Brasil e o mercado cai 5%. Ponto importante que eu mencionei há pouco, que está mostrado aqui na parte do meio, em celulares, que é o principal dos produtos, nós crescemos 10%. Então, conseguimos bom supply dos nossos 3 principais fornecedores, Samsung, Apple e Motorola. Conseguimos boas negociações, boas condições comerciais e, com isso, conseguimos crescer significativamente a nossa participação nesse mercado. Se a gente olhar só o mercado de celular, o mercado cai 6%. E quando eu falo que nós crescemos 10% e o mercado cai 6%, estou falando em valor. Se nós falarmos em volume, nós crescemos 17% e o mercado cresce 2%. Então, uma categoria que é muito importante para os resultados de hoje e para o nosso futuro, nós tivemos um resultado bastante significativo. Na próxima página, vamos falar sobre a distribuição internacional, que é aonde nós sofremos. Nós tivemos um trimestre bastante complicado, oriundo, acredito que principalmente das movimentações do dólar com relação às diversas moedas da América Latina. Isso fez com que a competitividade aumentasse ou piorasse no ambiente de Miami, que é de onde nós fornecemos para a América Latina. Também vimos uma quantidade de produtos bastante grande sendo ofertada no mercado. E, mais uma vez, a gente preferiu não prejudicar a lucratividade, mas preferimos abrir mão do top line. Então, a gente cai em Miami, mas a gente mantém a lucratividade que a gente vinha tendo. E aqui fizemos algumas coisas que vão ser muito importantes para o nosso futuro.
Começamos a diversificar os produtos vendidos. Estávamos bastante concentrados em celulares. Neste segundo trimestre, tivemos um crescimento significativo em notebooks. 16% das vendas já foram em notebooks, que é um crescimento de 8% em relação a um ano atrás. E também importante para o nosso futuro, 2 novas parcerias. Primeiro, fomos eleitos pela Microsoft como distribuidor de Xbox para o Brasil. Xbox é um produto importado no Brasil e nós passamos, a partir de agora, a ser o exportador de Xbox dos Estados Unidos para o mercado brasileiro. Outra parceria, fechamos um acordo também com a Motorola e passamos a ser o distribuidor de telefones Motorola para a América Latina. São 2 parcerias que estão começando agora e que vão trazer bastante fruto no futuro. Indo para o varejo físico, na próxima página. Excelente trimestre. Durante os últimos calls, a gente tem contado para vocês que nós tínhamos 2 prioridades aqui no varejo físico, que era aumentar o faturamento por ponto de venda e diminuir os custos. A gente vem trabalhando nisso de uma forma consistente e aqui a gente começa a colher alguns dos resultados. Como é que a gente aumentou o faturamento por ponto de venda? Trazendo mais coisas para serem comercializadas no ponto de venda. E eu dou aqui alguns exemplos. Em primeiro lugar, o nosso nível de anexação de acessórios na venda de cada celular. E vou pegar uma categoria específica de acessórios que são chamados os wearables, são os relógios e os fones de ouvido. No segundo trimestre, mais de 50% dos telefones vendidos tiveram a venda também de um relógio ou de um fone de ouvido. Segunda maneira de aumentar o faturamento por ponto de venda é a nossa anexação de seguros. Então, toda vez que um consumidor entra na nossa loja, nós oferecemos a possibilidade de ele adquirir também um seguro do seu celular. Neste segundo trimestre, mais de 50% das vendas tiveram um seguro anexado. Terceiro, a gente vem procurando outros canais para vender através da loja. E um dos canais que a gente identificou são as pequenas empresas que podem adquirir diretamente da loja, que nós estamos chamando aqui de clientes B2B, e já 5% das vendas desse trimestre vêm destes clientes. E, por último, a gente tem aumentado o portfólio de produto nas nossas lojas. E o exemplo mais impactante aqui é o Galaxy Book 4, que é o novo computador da Samsung. Colocamos em todas as nossas lojas, tivemos um sucesso de venda significativo. Com isso, e mais a nossa constante busca de redução de custos, nós tivemos 32% de crescimento na receita do varejo físico. Se nós olharmos só os same-store sales, nós tivemos 39% de crescimento. E quando compararmos 32% de crescimento ou 39% de same-store sales com a situação do varejo brasileiro, são números que dificilmente a gente vai encontrar em qualquer outro varejo. E a consequência de anexar acessórios, seguros, vendas B2B, novos produtos, a receita por ponto de venda cresceu 12,5%. Então, tivemos um resultado nesse trimestre bastante significativo no varejo físico. No varejo digital, não foi diferente. 15% de crescimento ano contra ano, se nós olharmos o mercado digital para os produtos que a gente atua, o mercado cai 6,5%. Então, resultado bastante expressivo. De onde vem esse crescimento? O nosso programa iPhone para Sempre continua um programa bastante forte, com muito foco tanto de Itaú quanto de Apple. Crescemos 31% ano contra ano nesse programa e continuamos a ser uma aposta forte para nossos bons resultados do futuro. Mas também contamos para vocês no último trimestre que nós passamos a ser a loja HP dentro do Mercado Livre. E aqui é só o segundo trimestre que nós estamos com essa loja, mas se compararmos o primeiro com o segundo trimestre, já tivemos 45% de crescimento trimestre a trimestre. Nesse segmento
Neste segmento de negócios, a gente vem trabalhando constantemente para adicionar valor, adicionar qualidade nas nossas vendas. Há 12 meses consecutivos, o nosso ticket médio no varejo digital cresce, que é a consequência dessa busca pela qualidade da venda. Esses são os nossos 3 pilares principais de negócios, mas eu queria comentar sobre a Trocafy, que é um dos nossos drivers de crescimento que a gente tem apostado bastante. Nossa tese é que o mercado de recondicionados no Brasil tem pela frente um crescimento significativo. Se nós olharmos o mercado americano, é um mercado dominado por empresas, onde você compra um telefone recondicionado de uma empresa. O Brasil ainda é dominado por vendas pessoa a pessoa. Mas quando você compra de uma empresa como a Trocafy, você tem algumas diferenças. Você tem a garantia do produto, você tem a validade que a bateria tem uma dose mínima de carga, você tem a garantia que não é um produto roubado. Então, a nossa tese é que esse mercado vai crescer significativamente. Acabamos de completar 2 anos do Trocafy. Ano contra ano, mais do que dobramos a receita. Então, queria comentar com vocês um pouco dos nossos pontos, primeiro dos nossos pontos de captação de produtos recondicionados. O primeiro deles é o iPhone para sempre. O programa iPhone para sempre permite ao consumidor devolver o iPhone depois de 22 meses. Então, nós coletamos esses produtos, recondicionamos e vendemos através da Trocafy. Mas também nas lojas Samsung, tanto as nossas quanto dos outros parceiros da Samsung, quando o consumidor entrar na loja, vai ser oferecido para comprar o telefone usado dele. Quem está comprando é a Trocafy. É um ponto de captação nosso. E hoje também estamos na Fast Shop. Mesma sistemática, o consumidor entra na Fast Shop, o vendedor oferece a compra do usado, é a Trocafy que está comprando. E como é que nós vendemos isso? Nós vendemos através do site da Trocafy, do 1P, mas também temos 2 quiosques físicos, um no Shopping Eldorado, um no Shopping Center Norte. Temos a loja Trocafy dentro do Mercado Livre, e este trimestre começamos com a loja Trocafy também dentro do Magalu. Então, esse é um driver de crescimento importante e os resultados vêm mostrando que realmente pode fazer diferença no futuro para nós. Na próxima página, eu queria falar um pouco sobre o Soudi. Soudi foi uma ferramenta de financiamento ao consumidor que nós lançamos em 2019, baseada numa tecnologia da Samsung, onde, ao dar crédito ao consumidor, nós tínhamos a capacidade de bloquear o telefone do consumidor caso ele ficasse inadimplente. Isso nos permitia dar crédito para mais pessoas e nos permitia cobrar uma taxa de juros bem menor do que o que existia no mercado. Foi um instrumento importante, mas foi um instrumento lançado em 2019, quando nós tínhamos quase 300 pontos de venda física. De lá para cá, com as mudanças que o mundo teve, principalmente o varejo físico teve, nos forçou a depurar os nossos pontos de venda. Hoje temos 117. E para 117 pontos de venda, ter uma solução exclusiva de crédito não fazia mais sentido. A gente teria que começar a buscar parceiros fora das nossas próprias lojas, o que faria da gente uma solução de crédito e não uma solução de aumento de venda mercantil, que era o motivo inicial de ter criado o Soudi. Com isso, nós estamos descontinuando essa iniciativa. Temos algumas oportunidades de negócio ainda pela frente. A solução que nós criamos, onde você pode dar crédito lastreado no celular como garantia, é uma solução já usada por alguns varejos brasileiros. A CIAP é um exemplo. Então, temos um potencial de vender essa ferramenta e temos um potencial também de negociar na nossa carteira, que são decisões que a gente vai tomar nos próximos meses. Mas descontinuamos o Soudi, acreditamos que com isso a gente vai trazer benefícios para a empresa. Na próxima página, só para relembrar, então, além dos nossos negócios, dos 3 pilares de negócio, quais são nossos drivers de crescimento? Primeiro, o internacional. Tivemos um trimestre ruim, mas estamos só no 2º ano. Estamos agora começando a colocar novos produtos.
Ainda não atuamos em todos os países da América Latina, então é um driver importante de crescimento. O Trocafy, o mercado de recondicionado, pelas razões que eu mencionei há pouco. A venda para empresas, que nós estamos chamando aqui de B2B, ainda somos um pequeno player nesse mercado, mas acreditamos que nós temos a capacidade de ser um player importante. E, por último, vamos continuar buscando parcerias estratégicas e trazendo soluções para esse mercado que a gente atua, entre consumidor, varejista, operadora, fabricante. O iPhone para Sempre é um exemplo típico aqui. A gente continua buscando novas parcerias que tragam valores adicionados como esse. Para terminar, nossos grandes números, olhando os últimos 12 meses, uma receita de 6,5 bilhões de reais, com um lucro líquido de 132 milhões. A cada 12 meses, a gente vende, em média, 6,5 milhões de produtos e 60% desses produtos são entregues em 48 horas. É uma capacidade que nós temos desenvolvido, temos investido e hoje estamos num nível de rapidez e acuracidade bastante alta. Esses são os pontos que eu tinha para apresentar para vocês. Queria só terminar dizendo que os diversos negócios que a Allied tem nos permite trazer resiliência de resultados e minimizar riscos. Então, esse trimestre não foi diferente de outros, onde tivemos alguns negócios com resultados excepcionais, alguns negócios com uma situação de mercado mais sofrida, mas essa diversidade de linhas de negócio tem trazido para a gente uma resiliência de resultado todos os trimestres. Muito obrigado e eu vou passar para a Thalita para entrar nos detalhes financeiros da operação. Pessoal, desculpa, parece que a gente está com algum problema aqui, Thalita, a gente não está te ouvindo. De repente, eu demorei aqui porque eu queria saber se o problema era no meu fone, mas parece que ninguém está ouvindo mesmo. Então, de Agora repente, você está ouvindo? agora sim. Sim, perdão. Bom, obrigada, Fabiana. Silvio, bom dia a todos. Obrigada a oportunidade de comentar os resultados do segundo trimestre da Allied. Vamos discorrer um pouquinho sobre os números financeiros, começando com a receita líquida da esquerda para a direita, de 1,3 bilhões, um pouco menor que o quarto anterior do ano passado, mas ainda um número expressivo, acima de 1,3 bilhões. O lucro líquido, o lucro bruto, foi sustentado acima da casa dos 160 milhões. É uma combinação importante, que nos próximos slides vamos ver como isso se deu no segmento de negócio. Um EBITDA na casa dos 60 milhões para o trimestre e um lucro líquido mantido entre 15 e 16 milhões de reais. São números robustos para o nosso segmento, ressaltando que em 2024 tivemos aumento de carga tributária, principalmente de tributos federais, como já comentado pelo Silvio, que pressionaram ainda um pouquinho mais os números de 24, e a Light tem conseguido superar. Entrando um pouquinho para o segmento de negócio, vamos começar com distribuição, no próximo slide. Conforme comentado, a distribuição Brasil teve a sua queda versus o segundo trimestre de 2023, seguindo a tendência de mercado, mais ou menos 5%. Mas é importante ressaltar que nos últimos trimestres tem conseguido manter
a sua receita em torno de 650 milhões, então mostra sua resiliência, mesmo no mercado um pouquinho mais turbulento. O maior impacto foi na distribuição internacional, que tem sofrido com a depreciação cambial, não só do Brasil, mas outras moedas de países emergentes. Essa deterioração começou mais em janeiro de 2024. Essa oscilação do câmbio impacta a performance e a competitividade da região, mas isso tende a se estabilizar se o câmbio se mantiver, mesmo que em níveis mais altos, mas o importante é a acomodação do mercado, e nós tivemos uma oscilação forte, principalmente a partir de abril. Ponto importante, que a Allied continua perto de 1 bi da sua receita de distribuição, e o lucro bruto, mesmo com a queda de receita, não só do trimestre, mas ligeiramente menor dos últimos 2 trimestres, o nosso lucro bruto em valor absoluto subiu versus os últimos 2 trimestres, mostrando assim que, apesar do impacto da distribuição internacional ter muita relevância na receita, como ela tem uma margem de contribuição mais apertada, mais comprimida, a volta da rentabilização da distribuição Brasil conseguiu superar e entregar maior valor absoluto para a empresa nesse trimestre versus os imediatamente anteriores. Com relação ao varejo físico e online, são boas notícias, como o Silvio havia comentado. O varejo físico teve um same-store sales positivo de 39%, e mesmo com menos lojas versus o segundo trimestre de 2023, conseguiu entregar uma receita absoluta maior. Ou seja, conseguimos realmente fazer mais venda nos nossos pontos de vendas, e com isso melhoramos muito a sua rentabilidade, excluindo, como havíamos comentado, os pontos de vendas deficitários. Bons pontos, né, que todas as categorias vendidas no varejo físico cresceram, então celulares cresceram acima da inflação, que é um ponto positivo. A forte retomada de notebook e tablets ajudaram a compor bastante esse aumento de receita por loja. Acho que um bom destaque para o Q2 é que o Q2 de 2024 foi o segundo maior quarto, né, depois de 2019, período pré-pandemia. Isso tem muito a ver com o sucesso do S24, que teve um bom residual não só no lançamento, no quarto passado, mas que conseguiu manter esse residual bom de venda ainda no segundo trimestre de 2024. Ponto positivo para o varejo físico, que também conseguiu crescer 15%. Aqui, além do iPhone para sempre, que é um programa que já está há alguns anos, que a gente tem conseguido rentabilizar ano após ano, o trabalho em conjunto das empresas que fazem parte desse programa conseguiram ampliar as ações sazonais, tanto Mães como Dia dos Namorados, para o período, e conseguiu ter sucesso num programa que já tem uma certa maturidade. E um destaque importante que ainda está começando em aumento de vendas de serviços, que traz uma grande rentabilidade, então é uma boa aposta aqui para o canal. Como eu já comentado, é um canal que nós temos trazido crescimento com qualidade de rentabilização, em detrimento, às vezes, outros que trazem crescimento com queda de margem. Então, é um canal que tem conseguido crescer, na média aqui, quarter contra quarter, 21%, e consegue manter sua margem bruta perto dos 30 pontos. Olhando agora como um todo, no próximo slide, como que ficou essa combinação dos segmentos? Acho que tem uma notícia positiva aqui, quando a gente olha o mercado Brasil como um todo, trimestre contra trimestre. O Brasil conseguiu crescer 2,4%, num mercado que caiu em média 5 a 6%. Então, mostra uma resiliência, claro que entre canais, mas muito importante. E recuperando, principalmente na distribuição Brasil, um pouco da sua margem bruta, que tem o maior peso para a Light em termos de share. Então, é um ponto muito positivo versus os 2 trimestres anteriores. Houve um aumento significativo. No combinado, claro que a Light acaba ficando com uma margem bruta melhor pela menor expressão da distribuição internacional, mas acho que o mais importante aqui de destacar é a saúde de cada
negócio individualmente. Isso acho que é a maior fortaleza que nós podemos ter aqui nessa combinação. E como comentado, a distribuição internacional teve uma ligeira queda, mas que com a acomodação do câmbio temos chance de aumentar, além, como já comentado, as 2 novas parcerias significantes, que é a Microsoft e Motorola. Passando agora um pouquinho para outra parte da DRE, vamos falar de despesas operacionais e financeiras. Acho um ponto positivo aqui é a nossa melhora de eficiência com vendas, com despesa com vendas, principalmente no varejo, que é o segmento que mais puxa esse tipo de investimento. Houve uma queda no valor absoluto, 86 milhões contra praticamente 89 no segundo trimestre de 23, mesmo com o aumento das vendas desse segmento, ou seja, a gente conseguiu ter ganho de eficiência por canal. Despesas gerais administrativas são despesas controladas constantemente, praticamente andam de lado, crescem um pouco acompanhada pela inflação. Aqui há sempre um cuidado constante, mas não é um número que oscila muito. E acho que o grande ponto, não, no acumulado, né, nós tivemos uma queda de 2,5%, acho que isso é importante comentar, porque é uma linha que constantemente tem um olhar. O resultado financeiro como um todo, acho que é o grande destaque, como já havíamos comentado, desde o segundo semestre de 2023, houve uma forte estratégia de gestão de caixa, working capital, muito importante, porque a taxa dos juros estava alta e continua alta no Brasil, houve uma ligeira queda, mas ainda muito representativa. Então, a gestão de caixa do nosso ciclo é muito importante e é um dos grandes drivers para a gente realmente entregar o lucro líquido da empresa e continua sendo nesse quarter. Então, uma despesa bem mais controlada, principalmente no acumulado, fica mais visível e quarter contra quarter é uma despesa que tem aqui andado de lado. Para concluir essa parte de resultado financeiro, nós temos nosso endividamento na página seguinte, que muito mostra que temos a nossa dívida bruta que foi reperfilada em 2023, então não tem grandes mudanças aqui, nós continuamos com a mesma estrutura de dívida bruta. Não tivemos que fazer tomadas de dinheiro para o nosso caixa, pelo contrário, como comentado. Isso nos traz uma dívida líquida e uma alavancagem bem baixa, 133 milhões de dívida líquida e menos de 1% de alavancagem. Então, aqui nesse slide, um EBITDA bem sólido nos últimos 12 meses, então isso mantém a empresa com ótimos níveis aqui de endividamento. Indo para a página do caixa, trimestre contra o trimestre anterior, nós tivemos um equilíbrio do capital de giro, conseguimos fazer 20 milhões de geração de caixa nesse trimestre. Tivemos melhoras de recebíveis, que nos possibilitou apostar em estoque de forma estratégica, já esperando uma subida de preços oriundo da depreciação do câmbio. Isso é muito importante para o segmento de distribuição, essa preparação, e essa forte gestão de caixa está nos possibilitando entrar no próximo trimestre com essa estratégia definida. Em termos de saída de caixa financeiro, aqui também sem grandes surpresas, pagamos os juros da dívida bruta conforme programado e tivemos um pagamento one-off aqui do imposto de renda retido na fonte dos 100 milhões de JCP que nós declaramos no final de março e pagamos agora no final de julho. Então, houve o pagamento desse imposto de renda no trimestre. E com isso a gente termina o trimestre com um caixa de 421 milhões de reais, um nível bem sólido, bem importante para a companhia, que nos permite fazer a gestão de forma bem eficiente. Acho que aqui tem sido um dos grandes sucessos nossos desde o ano passado, enquanto ainda o mercado tiver com juros altos, nós não podemos abrir mão
dessa forte gestão de caixa para garantir a entrega do lucro líquido constante da empresa. Acho que, para finalizar, vamos voltar para os mesmos principais indicadores financeiros da companhia, só que dessa vez em perspectiva de evolução de quarter. A nossa receita líquida, sim, foi a que mais sofreu nesse trimestre, mas como no passado, mas um ponto muito importante é mantendo o lucro bruto em valores absolutos, em bons níveis aqui, com 160 milhões, uma boa margem bruta, que se refletiu num EBITDA sólido aqui, a casa dos 60 milhões, também com uma boa rentabilidade, e chegando na última casa aqui do lucro líquido em torno de 15 milhões, que é o que temos feito nos últimos trimestres, ou seja, quarter após quarter, com resultados constantes, oriundos dessa diversificação de negócio, que faz com que a Allied consiga manter resultados significativos e constantes na linha do tempo. Acho que era isso, gostaria de agradecer aqui a todos por essa oportunidade. Podemos passar para perguntas e respostas. Obrigada, Thalita. Então, pessoal, se quem tiver pergunta, pode mandar pelo chat. Eu estou com duas aqui. A primeira eu vou passar para o Silvio, é de um acionista nosso, pessoa física, que é o Luiz. Ele nos parabeniza pelos resultados, fala que surpreendeu bastante a retomada do nosso varejo físico, e ele pergunta se a companhia prevê aumento dos pontos de venda, considerando esse resultado positivo. Legal, obrigado, Luiz. O trabalho que a gente tem feito nos pontos de venda físico é um trabalho que começou desde a volta da pandemia. Nos 2 anos de pandemia, nós entendemos que eram momentos muito diferentes, que o varejo físico sofreria de qualquer forma, mas quando nós voltamos da pandemia, nós encontramos um consumidor diferente, um consumidor que tinha se habituado a comprar no online. Então, se nós olharmos o percentual de consumidores que compravam no online antes e depois da pandemia, em telefones celulares, aumentou significativamente. E também esse consumidor, hoje, ele é mais crítico com relação a comparar as condições comerciais dos diversos canais que ele pode adquirir. Com isso, a gente entendeu que o mercado brasileiro não comportava mais o mesmo número de lojas Samsung da nossa região que nós tínhamos antes. Então, diminuímos, chegamos ao número de 115 pontos de venda. Temos os principais shoppings de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Paraná e Minas Gerais. E, apesar dos bons resultados, nós não temos planos, nesse momento, de expandir o número de pontos de venda. Acho que esse foi um movimento que a gente viu, não só do varejo de eletrônico, mas do varejo de roupas, de diversas linhas de produtos, os varejos depurando pontos de venda, diminuindo, para garantir que haja viabilidade em cada um deles. Então, nesse momento, a gente não pretende aumentar o número de pontos de venda. A gente pretende continuar trabalhando neles para aumentar ainda mais a lucratividade de todos eles. Obrigada, Silvio. Vamos agora para a segunda pergunta, também um acionista pessoa física nosso, Marcelo, ele agradece pela apresentação e ele pede, por favor, para você dar um pouco mais de cor sobre o crescimento expressivo das vendas de smartphones. Legal, obrigado, Marcelo. Todos os segmentos que nós vendemos, os smartphones são a categoria mais importante em termos de volume de faturamento. É um mercado, como eu mencionei durante a apresentação, de cerca de 50 bilhões de reais todos os anos. É um mercado que sofreu o ano passado, teve uma queda de 9%, está sofrendo esse ano uma queda de 5%, 6%, mas é um mercado que a gente acredita que tem muito potencial de crescimento pela frente. A gente está assistindo aí todos os dias, em todos os lugares, o advento da inteligência artificial,
e a gente começa a ver a inteligência artificial chegar nos telefones celulares. Então, a Samsung, nos últimos lançamentos dela, ela trouxe a tradução simultânea. Você fala com um chinês em português, ele vai entender em chinês, ele fala em chinês com você e você vai entender em português, que é uma função da inteligência artificial. A Apple anunciou que fez novas parcerias e nos próximos lançamentos terão também funções diferenciadas. Isso a gente acredita que pode ser um fomento do mercado bastante significativo. Então, além do tamanho do mercado de telefones celulares, a gente acredita que tem um potencial de crescimento muito grande. Então, para nós, é importante que neste segmento a gente tenha uma performance excepcional. Neste trimestre, nós temos 3 fornecedores de telefones celulares, que é Samsung, Motorola e Apple. Neste trimestre, a gente conseguiu boas negociações com os 3 fabricantes, conseguimos crescer a nossa participação nos 3 fabricantes, consequentemente, crescer a nossa participação no mercado. E não se limita só à distribuição. A gente falou de distribuição, mas o iPhone para sempre, que também, no final do dia, é uma venda de celulares, cresceu significativamente também. E isso a gente faz com assertividade de oferta, garantindo que os nossos clientes sempre tenham a melhor qualidade de atendimento, que todos os nossos KPIs de atendimento estejam num ponto ótimo, e tudo isso acabou trazendo mais lealdade dos clientes, mais vendas, uma parceria ainda mais forte com os 3 grandes fabricantes de celulares. Tá bom, Silvio, obrigada. Pessoal, a gente não tem mais perguntas, só essas 2. Eu queria agradecer a participação de todos. Mais uma vez, a área de RI está à disposição, então se tiver perguntas, dúvidas, quem quiser falar um pouco mais sobre a estratégia da companhia, a área de RI está à disposição. Obrigada e a gente se vê no próximo call.